Olá pessoal, professora Vivian Brunkel, hoje falando com vocês sobre literatura, língua portuguesa. Vamos ver então? Objetivos. Hoje nós temos um objetivo muito bom aqui. Nós vamos entender sobre crônica. Então, a estrutura da crônica, quais são os elementos de produção de uma crônica e, claro, vamos produzir um texto respeitando os elementos composicionais da crônica. Você já leu alguma crônica? É um texto muito presente em jornal, em revista, portais da internet e blogs. Esse tipo de texto se destaca por abordar aspectos do cotidiano, do dia a dia. As crônicas, elas têm a finalidade exclusiva de informar. O objetivo é, na verdade, provocar uma reflexão sobre um assunto abordado. A crônica circula no campo do jornalismo e da literatura. Além da narração de situações cotidianas, ela é caracterizada por textos curtos e de fácil compreensão, uma linguagem simples, descontraída, poucos ou nenhum personagens nas histórias, análise crítica sobre contextos e circunstâncias, humor crítico, irônico e sarcástico, linha cronológica estabelecida. Agora a prof tem a famosa atividade 1 para vocês. Vamos lá fazer? Atividade 1. Defina o tema da crônica. Observe alguma situação cotidiana que queira transformar em texto ficcional. Quantos personagens terá seu texto? Onde a história se passa? Em que época? Pense sobre isso, que eu volto já já. Um tempinho aí para vocês.
Já pensou sobre a crônica? Bora lá escrever? O prof vai dar umas dicasinhas. Vem comigo. O tema é livre. Você pode falar de algo que acontece constantemente em seu bairro, por exemplo. O texto deverá ter poucos personagens. Verifique se você tem os seus personagens bem delimitados em sua concepção. Para a crônica, você não precisa dar muitos detalhes sobre eles, não. Faça com que seja fácil identificar em seu texto o quando e onde a história se passa. Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui, então, de um comecinho de crônica. Meus pais não me compreendem, ele pensava sempre. As brigas em casa eram frequentes. Os pais reclamavam do som muito alto, das roupas estranhas, das tatuagens. Revoltado, decidiu fugir de casa. É da crônica Deu no Jornal, de Moacir Scliar. Atividade 2, você que já está aí, já está escrevendo bem, já pensou tudo sobre a crônica hoje? Identifique os elementos pela situação inicial. Que elementos, professora? Narrador, personagem, tempo e espaço. Vou te dar um minutinho aí para você pensar sobre isso. Combinado? Volto já. Conseguiu fazer a atividade 2? Vamos olhar algumas dicas aqui então. Narrador em terceira pessoa, para você identificar. Personagens. Um jovem que foge de casa e os pais. Tempo. Atual. E o espaço em casa, por exemplo. Sua produção textual. Depois de definida a temática e a situação inicial,
Comece, então, a pensar sobre o desenrolar dos fatos. Esse texto será curto, de mais ou menos 30 linhas. Deixe clara a situação desenvolvida e o ponto alto dela, o ponto de maior humor ou tensão. Atividade 3 agora. Estava esperando já, né? Fala sério. Desenvolva pelo menos 2 parágrafos da sua história. Ela deve ter começo, meio e fim. Agora é a hora do meio da história. Você não pode revelar o desfecho ainda. Combinado? Volto daqui a pouco para conferir isso contigo. Tomou um ônibus e foi para a cidade distante, onde tinha amigos. Ali ficou por vários meses. Não foi uma experiência gratificante, longe disso. Os amigos só ajudaram na primeira semana. Depois disso, ficou entregue à própria sorte. Teve de trabalhar como ajudante de cozinha. Morava num barraco. Barraco, uma brincadeira aqui. Foi assaltado várias vezes, até passou fome. Finalmente, resolveu voltar. Para fazer essa brincadeira aqui, depois eu vou colocar entre aspas. Aqui ainda está no meu rascunho, combinado? Mandou um e-mail dizendo que estaria em casa daí a 2 dias. E, lembrando que a mãe era uma grande leitora da Bíblia, assinou-se como filho pródigo. Chegou de noite, cansado, e foi direto para o prédio onde morava. Como já não tinha a chave do apartamento, bateu a porta. E aí a surpresa, a terrível surpresa. O homem que estava ali não era seu pai. Na verdade, ele nem sequer o conhecia. Agora vamos falar um pouquinho do clímax da narrativa. Veja que no desenvolvimento da narrativa temos um ponto de tensão. O momento em que não se sabe exatamente qual será o desfecho, criando várias expectativas. O desfecho, depois do clímax, sua narrativa precisa ter um desfecho, a finalização que se resolverá a tensão da história contada. Como termina a sua crônica? Vamos agora para a atividade 4, então. Vamos entender o que é para fazer. Termine seu texto. Faça com que a situação que gerou o clímax, o ponto alto da história, se resolva da melhor maneira possível. Prepare, então, uma surpresa para os seus leitores. O que será que eles gostariam de ver acontecer no final da história?
Vou dar um tempinho para vocês e volto já. Pensar sobre uma crônica é uma atividade muito inspiradora, principalmente quando você desenvolve o clímax, que é o momento de maior tensão dramática, né, de uma crônica, ou seja, a partir daquilo o que vai acontecer, e como a gente pediu aqui, ó, a resolução disso. Qual foi a surpresa que você preparou? Será um final óbvio? Algo diferente, inusitado? A crônica, ela tem que ter uma rapidez, uma fluência. O que será que eles gostariam de ver acontecer no final da história? Vou dar um exemplo para vocês. Veja como termina essa crônica, então, que a gente está usando como exemplo. A verdade, porém, é que não gostou da brincadeira, mesmo que ela tenha lhe ensinado muita coisa. Os pais, ele acha, não podiam ter feito aquilo. Se fizeram, é por uma única razão. Não o compreendem. Um dia ele terá de sair de casa. Mais tarde, naturalmente, quando for homem, quando tiver sua própria casa. Só que aí levará os pais junto. Pais travessos com que ele tem e precisam ser controlados. Aqui a gente vai fazer uma retomada. Que tipo de retomada? Como é a produção de uma crônica? A professora vai voltar aqui uns slides para mostrar para vocês o que nós fizemos até agora. Olha só. O narrador em terceira pessoa, o personagem, o tempo e o espaço. Também identificamos os elementos pela situação inicial. O narrador, personagens, o tempo, o espaço. O tema da crônica é algo muito importante para a gente começar a falar de texto ficcional. Os personagens, tudo que nós vimos aqui no transcorrer da nossa atividade. Esse exemplo que a gente viu aqui do Monsieur Sclier, deu no jornal, mostrou bem os elementos dessa situação inicial. O narrador, o personagem, o tempo e o espaço. Também nós colocamos para você a questão do quê? De você deixar clara a situação inicial
e não se perder na quantidade de linhas. A gente fala, o texto será curto, de até 30 linhas. Não significa que você tem que escrever 30 linhas exatas, é mais ou menos. Na atividade 3, a gente conseguiu fazer o quê? O meio e o fim, sem contar o desfecho. O grande trunfo é guardar o desfecho realmente para o próximo parágrafo. Quanto ao clímax, o ponto alto, né? Não se sabe o que vai acontecer dali para frente. Acho que quando você cria uma crônica, é importante pensar nesse clímax. O que vai acontecer? Qual vai ser a reação da pessoa? A partir daí, terá uma resolução positiva, negativa, inusitada? Como vai ser? Já no desfecho, a gente tem que resolver isso. Então, é muito importante você pensar bem no clímax e na solução que você vai dar para esse problema. Terminando o seu texto, faça com que a situação do clímax, ou seja, o ponto alto da história, se resolva da melhor maneira possível. Qual foi a surpresa que você preparou para os seus leitores? O que será que vai acontecer no final da sua história? Então, com base nesses elementos, nós hoje produzimos um texto chamado Crônica. Um texto feito por você, com o passo a passo seguido aqui por nós. Sou a professora Vivian, de Língua Portuguesa, e aguardo vocês numa próxima oportunidade. Obrigada por hoje.